Mas a próxima história, e eu termino com ela, é o verso 35. E ele é bem diferente dos anteriores, porque agora é um problemão. Bota o 35, por favor. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta. Bom, agora não tem mais um demônio, agora não tem mais uma doença, agora não tem mais nada, porque tem um defunto. É isso que tem agora. Agora tem um defunto. E quem é o defunto? É um homem? Não. O defunto é uma mulher? Não. O defunto é uma menina. Isso. Uma garota. Eu não posso te precisar a idade dela, mas uma menina, né? Aqui, 12 anos. 12 anos de idade. Vamos embora. Está lá a menina mortinha. O pai dela, ele vai buscar ajuda. Ele também provavelmente já tentou. Ele é um sacerdote, certo? Ele é um cara religioso. Ele tentou tudo o que podia, através dos sacrifícios, das orações, mas nada resolveu. Mas agora ele vai procurar alguém. Mas não é fácil, nem para Jesus, nem para ele. Primeiro porque ele está preso à religião dele. É a história de um católico quando quer se tornar evangélico. É a história de um evangélico quando quer se tornar espírita. É um espírita quando quer se tornar um evangélico. É complicado. Tem uma história familiar. Sua avó sempre serviu a Maria, acreditou que ela era uma mediadora, e agora você vem com essa conversa de esquecer tudo que sua família aprendeu para ir atrás de Jesus, e pior, muito mais do que de Jesus, por detrás de um povo que fala em nome dele, mas que muitas vezes não tem educação ou maturidade, e às vezes não sabe expor uma transição que fosse correta e de uma maneira adequada. Não é fácil para Jairo abrir mão de seu cargo da sinagoga, de seu prestígio, e agora ir lá atrás daquele camarada, onde toda a turma e seus correligionários diz que Jesus só tem poder por causa de demônios. E também não é fácil para Jesus entrar na casa de um camarada como Jairo, levar seus discípulos consigo. Eles não estão a fim de ir. E o que tem lá? Uma menina morta. Pô, Jesus, se tivesse um demônio, nós temos o exemplo do gadareno. Se tivéssemos um demônio, uma doença, nós até entendemos. Mas agora a menina já morreu. Vamos voltar para Davi? Por que você parou de chorar, Davi? Por seu filho que está morto? Porque enquanto ele estava vivo, eu chorava e jejuava e orava. Mas agora que ele está morto, eu não tenho mais o que fazer. É isso que Davi disse, sabe? Jesus é descendente de Davi, mas a diferença entre Jesus e Davi é que Davi não pode fazer nada no que diz respeito à morte, mas Jesus pode, porque ele pode entrar com providência no impossível, no que ninguém pode fazer. Quando os homens falam, eles estão certos. Não incomode mais o mestre. Ô Jairo, deixa Jesus para lá, cara. Aliás, se você não sabe, Jesus não estava nem muito longe de sua casa quando isso aconteceu. Ele havia acabado de descer de volta do demônio que libertou lá, e está descendo, provavelmente já em Cafarnaum. Assim que saísse da água com o barquinho, logo à frente, talvez 150, 200 metros, estaria a casa da sogra dele. Se você for mais um pouquinho, talvez menos
de 100, 150 metros, estava a sinagoga de Jairo. Talvez ele morasse um pouco depois, a casa dele não tem como se saber onde era, mas é importante nós entendermos isso. Quando nós estamos olhando, o que eles estão dizendo quando nós lemos essa passagem, qual é a distância que você imaginou? Que às vezes a gente imagina que ele estava indo daqui, certo? Lá para Santo Antônio, lá para... Não era tão longe assim não. Quando você vai conhecer a história de Israel, você vai descobrir que ela passa num espaço muito pequeno. As cidades eram muito pequenas, e a distância entre elas também. Para fazer uma comparação aqui, para ficar mais fácil, se você já foi, por exemplo, a Gramado, entender o que é Gramado e Canela, duas cidades tão próximas, só para você entender. O que eles estão dizendo é: ô Jairo, não incomoda mais ele, porque se você liberar ele agora, daqui a 10 minutos, ele já está em casa. E Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, não temas, crê somente, eu ainda vou na sua casa. Eu não quero saber o que as pessoas estão falando da situação que você está enfrentando. Não quero saber o que as pessoas estão falando do seu casamento, dos seus filhos, da sua empresa, da sua situação financeira, das outras vezes que você tentou ser crente. Não quero saber, Jairo. Eu vou na sua casa. Você não me chamou para ir? Eu só não vou se você não quiser. Porque Jairo poderia dizer: Jesus, acabou. Não precisa ir na minha casa. Minha garota já morreu. E você viu aqui que uma das coisas que precisamos, deixa eu usar a mensagem anterior, é respeitar a decisão dos outros. Vai, vende o que tu tens, dá aos pobres. Ele disse: não estou afim. Jesus disse: beleza, vive a tua vida, que eu vivo a minha. Se você não quer abrir mão do que eu estou mandando para andar comigo, você não anda comigo, porque eu não vou adaptar o que eu estou pregando ao que você quer. Ou é como eu quero, ou vai embora, e direito é seu, vida que segue. É isso que nós estamos vendo aqui. Jairo, eu vou para sua casa. Jairo disse: então vamos. Então vamos embora. E quando Jesus chega na casa de Jairo, não é uma menina doente, esse é o estágio anterior. Não existe um demônio na menina. O problema dela não é esse. Ela simplesmente está morta. E é isso. Para qualquer um ela estaria morta. E não há mentira no Evangelho. Ela está sem vida. É isso. Porém, quando Jesus diz: ela apenas dorme, ele tem um problema para sustentar isso. Porque alguém poderia dizer o seguinte: se ela está morta, mano, você pensa que nós não sabemos nada sobre a morte? Ela só está dormindo? Então vamos lá, nós já checamos os sinais vitais dela. Não há mais batimento cardíaco, não há mais pulsação, não há mais. Nós já examinamos esta menina e ela realmente está morta, para qualquer um, menos para ele. Ele poderia dizer: sobre a morte, vocês sabem muita coisa, porém eu sei sobre a vida. Vamos lá dar uma olhadinha. Mas por favor, Jairo, remova todos os incrédulos, tire daqui todas as pessoas que não têm comprometimento. Ninguém vai ver o acontecido. Preste atenção. Ninguém vai participar disso, a não ser quem acredita. Pega Pedro, Tiago e João, leva e chama o pai e a mãe da menina. A menina está lá mortinha. Eu não sei, eu não vou precisar aqui agora, com o histórico bíblico, se eles já tinham visto isso. Eu sei que Jesus não levou Judas. Eu sei que Jesus não levou Tomé. Se tinha uma coisa que ele sabia, quem levava consigo em determinados momentos. No momento em que era importante ter Judas por perto, ele manteve Judas por perto. Aliás, um dos mais próximos. E diz: levanta, meu filho, e vai fazer aquilo que tu tens a fazer. Olha só. Sabia que posicionar as pessoas no momento certo. E agora,
o que ele faz? Livre dos incrédulos, ele olha para uma menina que está morta para todo mundo, menos para ele. Menos para ele. Porque às vezes situações vão estar realmente totalmente destruídas e sem vida. Tem casamentos que a minha vontade é falar, cara, acabou. Tem situações financeiras que a minha vontade é falar, acabou. Eu estou ajudando agora um rapaz de um ministério, que a minha vontade é dizer para ele, acabou seu ministério, acabou. Acabou, já era, cara. Você não recupera nunca mais. Quando eu olho para o seu ministério, eu vejo que ele está morto. Quando eu olho para o seu casamento, eu vejo que ele está morto. Quando eu olho para a sua vida, para seus negócios, para a sua vida financeira, o quanto tempo você dormiu e a hora que acordou, agora não tem mais tempo. Só que eu não tenho autoridade para falar isso, porque eu não falo de mim mesmo. Eu falo de alguém que é mais poderoso do que eu, como disse João Batista. Aquele cujo qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu queria que você entendesse o que Deus está falando comigo e com você hoje, porque essa palavra também é para mim. Marcos 5. Lugares inacessíveis, ambientes desagradáveis, situações irreversíveis, são lugares que ele frequenta. Eu não sei o que você precisa hoje para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios. Eu sei que ele não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe aqui para dizer para você, me coloque na sua vida. Ah, o senhor não pode entrar. Não posso, porque você não é gadareno. Eu não posso. Você é Jairo? Então levanta. Rompa e quebre paradigmas. E pare de ter medo de perder coisas que são insignificantes, para ganhar coisas que são importantes. Para falar com Jesus, Jairo precisou abrir mão de muita coisa e abriu. Por quê? Porque sua filha era mais importante. Defina o que é prioridade. Defina o que é prioridade para você. E haja. Foi isso que aquela mulher fez e ficou curada de algo que ninguém poderia curar. Foi isso que o pai daquela menina fez. E preste atenção, seja você um homem, seja você uma mulher, seja você um jovem. Aqui nós temos faixas etárias rompidas. Nós temos gêneros rompidos. Seja um homem ou mulher, ou seja você um jovem, não interessa a idade. Você viu uma estatística aqui que eu fiquei abismado. Nunca imaginei. Eu estava conversando com o pastor Eduardo, e aí eu fui e falei com ele, cara, o índice de transformação que nós estamos vendo na igreja está baixo demais. Nós estamos investindo muito para pouco retorno de transformação. E ele me disse, pastor Cláudio, uma pesquisa comprovou que o nível de conversão de 3, eu não vou lembrar 100% agora, de 3 a 5 anos, é uma faixa de 2 ou 3%. De 5 a 16 anos, é 80%. De 17 a um pouquinho mais aí dos 20, são 10%. E depois dos 29 anos, 5% das pessoas se convertem. Quando nós olhamos para a transformação das pessoas, às vezes descobrimos, e ele disse algo muito legal. Uma igreja que trabalha com restauração, com recomeço, é muito joia. Mas uma igreja seria muito mais eficiente se trabalhasse com prevenção, investindo nas classes mais jovens. Ele disse, melhor, pastor, que consertar o vaso quebrado é fortalecer o vaso para que ele não quebre. Que possamos sair daqui nessa noite entendendo que é melhor não criar missões impossíveis na nossa vida, entendendo que Ele é Senhor, Salvador, Ele pode fazer. Ninguém
quer entrar na sua vida, Ele quer. Suas situações são desagradáveis, Ele entra com você. Certos lugares são proibidos, lugares que ninguém deseja estar, Ele quer. Mas você pode suavizar muito sua vida, evitando esse tipo de coisas. Vamos sair daqui para vivermos uma vida extraordinária. Se você pode ir, vá. Se você pode fazer, faça. Porque o que você não puder fazer, fique tranquilo, Ele vai entrar com providência a seu respeito. Agora, pessoas que me parecem que são especialistas em deixar coisas fáceis ficarem difíceis, fazerem com que coisas difíceis se tornem impossíveis, e aí pedem ajuda. A tempestade está vindo. Pedro era experiente, para que esperar ela chegar? Tentaram dominar o barco, tentaram controlar a situação, e quando eles viram que não dava, Jesus estava lá. Quando? Quando a tempestade estava vindo. Quando é que Jesus estava lá? Quando a tempestade começou. Quando é que Jesus estava lá? Quando a tempestade começou a se tornar incontrolável. E quando é que eles acordaram Jesus? Quando acharam que iam afundar. Pare para pensar. Parece que isso se repete hoje. É uma doença simples que nós deixamos ficar incurável para procurar. É uma crise simples que nós deixamos ficar impossíveis. Feridas extraordinárias, profundas. Vamos agir da forma certa para vermos, observarmos como a nossa vida vai mudar. E não tenha medo não. Sua situação é desagradável, Ele quer ir. Ninguém quer ir lá, Ele quer ir. Ninguém quer estar com você, Ele quer estar. Então nós precisamos melhorar, ok? O nosso conhecimento a respeito daquilo que nós estamos enfrentando. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo exemplo, outro homem de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2. Põe para mim, por favor. Primeiro livro dos Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Verso 2. Depois veio a ele a palavra dizendo, preste atenção. Esse é um segundo cara, homem de Deus, inquestionável. Você quer? Alguns ortodoxos conservadores em Israel, nas suas refeições, deixam uma cadeira na mesa, vazia, para Elias. Para você ver o que em alguns ambientes de Israel, o quão grande esse camarada é. Mas esse camarada tão grande, que viveu coisas tão extraordinárias, ele pediu para morrer. Ele desistiu. Ele só não desistiu de fato, porque Deus o motivou. Porque se dependesse dele, ele teria desistido. E o que? Um homem como Elias, primeira coisa, o que Elias tinha? Princípios. Elias era um cara de princípios. Elias era um cara que não negociava, que não abria concessão, que não era politicamente correto. Elias era um cara de sim, sim, não, não. A postura dele como crente era algo extraordinário. Quer mais? Vou te dar mais um adjetivo. Ele era corajoso. A mulher do rei era uma das mulheres mais perigosas da época, conhecida como matadora de profeta, o cargo cujo qual Elias é pertencente. Acabe era um dos melhores reis no que diz respeito à estrutura, à construção, à expansão. Ele era bom e ainda tinha o apoio do pai de Jezabel, Etbaal. Era um cara bom de alianças, de conexão, é verdade, no que diz respeito à estrutura humana. Então Elias não quebrava princípios. Elias era alguém corajoso. Está ali, a palavra do Senhor veio
a Elias. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Então o camarada, Robson, sem princípio. O cara, Alex, sem coragem. O cara tem intimidade com... e entra numa caverna dizendo que quer morrer. Sabe o que é isso? Pecado. Porque é só alguém falhar que a gente enfia logo um pecado na pessoa. Tem gente que não pode ver o outro sob pressão. Você está sofrendo isso? Muito bem. O que você anda fazendo de errado? Quem é que não faz nada de errado? Levanta a mão, por gentileza. Tem um garotinho ali que levantou a mão, né? E não sabe o que está fazendo. Tá certo? Então preste atenção. Se alguém for nos acusar de algo de errado, eu detesto essas profecias universais. Aqui tem alguém que Deus está me revelando que está doente. Deus está me revelando aqui que tem alguém que está devendo. Nossa! Que alguém está com problema no casamento, com problema com o filho. Que alguém... fala sério. Certo? Então preste atenção. O cara é um cara de princípio, é um cara de coragem, é um cara de intimidade com Deus. Sim ou não? Só tem um problema ali, sabe o que é? Trabalha demais, está cansado. Cansaço. Cansaço. Eu aprendi uma coisa. Aqueles que são bons naquilo que fazem, eles podem ter mais problema de cansaço do que quem é ruim. Porque quando você é bom naquilo que faz, sempre vão estar te mandando para fazer. E parece que quanto mais você faz, mais coisa alguém bota nas suas costas. É ou não é? Se na sua casa você é o que trabalha, pode olhar, o irmão dorme até tarde. E sua mãe pede tudo para tu. E se aparecer um vizinho, ainda pede para quem? Para tu. E se Deus quiser alguma coisa, ainda fala para quem? Para tu. Você vê, Saúl trabalha para o pai dele, trabalha, o Davi trabalha para o pai, trabalha para o rei ainda arruma outra tarefa. Ele tinha 2 trabalhos, músico e limpava as arminhas, apacentava as ovelhas. Tinha 7 não, que 3 estavam na batalha. Ele tinha 4 irmãos à toa em casa. E quando ele chegou em casa para levar um lanche, o pai mandou quem? Isso aí. Então deixa eu falar uma coisa para você. Isso eu falo para mim, minha mulher sabe. Nós temos vivido isso, cansaço. Tem dia que você olha e pergunta, por que amanheceu? Por que eu não morri na noite? Jesus podia ter voltado. Uma pressão desgraçada, você tem isso ou será que é só eu? Não tem um troço assim? Você olha assim, rapaz, acordava de manhã, num salto só, pum! Hoje levanta, vê que hora? Bota para despertar, para ganhar mais tempo. Cansaço, está assim de gente, cansaço. Sim ou não? Está cansado demais, Elias estava cansado. Profetizou para Acabe que não ia chover, Deus falou, foge. Fugiu para o ribeiro de Querite, a água acabou, Deus falou, foge. O filho da mulher da casa que ele estava hospedado morreu, ela falou, a culpa é sua. Deus falou, agora volta para encontrar com Acabe. Ele volta para encontrar com Acabe, sabe o que Acabe diz? Olha aí o perturbador de Israel. Elias estava tão nervoso, falou, perturbador, teu pai, a tua mãe, miserável. Está escrito, a tradução é outra, são seus pais, mas é a mesma coisa. Estava nervoso. O cara veio encontrar com ele lá, um centurião. Ele estava tão chateado que ele falou, Senhor, fogo! Matou os caras tudo queimado, parecia o Mushu do Mulan. Invocado, o que é aquilo? Aquilo era perturbação. Ele tinha um assessor que trabalhava com ele, que ele falou, rapaz, some! O menino foi embora. Por isso que o tal do Geazi entrou. Ninguém aguentava, estava estressado. Chegou lá, falou, presta atenção, o cara está com Deus. Tem 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Tem 850 almas. O que é para ele fazer? Fazer cair fogo do céu e falar para os caras, vamos aí, gente, aceitar o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele faz? Corta o pescoço dos caras. Pior que chefe de grupo de extermínio.
O cara é crente. Só que ele está tão cansado que Jezabel, aquela mulher que eu falei no começo, ela falou assim: amanhã, essa hora, avisa o Elias que ele vai ser igual um dos profetas do papai que ele matou. Eu mato ele. Elias saiu correndo. Falou: nossa, que mulher perigosíssima. Pô, o cara que mata 450, ou melhor, 850 homens, e sai correndo uma mulher, o que ele tem? Cansaço. Entra dentro de uma caverninha e fica lá. Por que o senhor não me mata? Deus deve ter pensado: Jezabel quer te matar, você quer morrer? Volta lá. E eu terceirizo o serviço. Ele queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Claro que não! Ele só está Isso, tá assim de gente, trabalha, dinheiro não tem, trabalha, e dinheiro não tem, trabalha, e dinheiro, cadê o dinheiro? Isso, dinheiro, parece que você trabalha e os outros o dinheiro vai para algum lugar, no submundo do crime. Aí é lógico o estresse. Cansaço, nós estamos com o povo cansado, vindo para a igreja quase todo dia, não dá nem tempo de ser crente. Por isso que eu não gosto, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, um culto, 2 só e some. Vai viver a sua vida, vai ser crente lá fora. Aí bota o cara na segunda na igreja, e terça na igreja, e quarta na igreja, tá, esse cara indo para o inferno, com a vida toda na igreja. O cara veio uma vez só e foi para o céu. Nossa, que tranquilidade. Eu detesto esse ativismo. Eu estou falando de mim mesmo, porque eu viajo para aqui, esse dia falou comigo que estava se considerando viúva de um marido vivo. Falei: sangue de Jesus tem poder. É verdade, eu falo de mim mesmo. Porque graças a Deus, naquilo que Deus me entregou para fazer, eu faço, né? Bem. E aí a demanda é grande. Então, por favor, dá uma freada nesse negócio. Porque o cansaço está matando as pessoas, matando. Você nem precisa de um grande problema. Note que o cara mata aquele montão de homem e está tão cansado que tem medo de uma mulher. É como se você vencesse um gigante hoje e saísse correndo de um anão amanhã. Porque ele está Isso, vamos. Onde eu estava, irmão? O copeiro, é no copeiro que nós estamos na Copa? Pois é. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual o José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu uma injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto. Você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra quando o faraó sonha. O faraó falou: precisa de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou: ih, cara, caraca, o Zé. Rapaz, lembrei agora. Poxa. Agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você 2 coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos.
Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse: 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse: só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz: arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá, com menos de 100 pessoas, e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé, depois, talvez, de quase 10 anos, entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos. E seus irmãos se curvam diante do José. Gente, Gênesis 37 diz: os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui, e ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz: esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos, mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los, mas não matou, mandou prender, e 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções, parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é, mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim. Judá. O irmão que queria matá-lo, Judá, vai ler lá, Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim.
Porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, eu, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou, os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar. Manda todo mundo sair e diz, calma gente, calma, espera um pouquinho. Tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou. E disse, lembra de mim? Alguém falou, quem é? Ele falou, sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram, o quê? Ele falou, sou o Zé, rapaz. O Zé do sonho, do molhozinho. Lembra, o Zé? Os irmãos falaram, caramba. Ele falou, calma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas. E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamin. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José. Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que o senhor tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele. Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso.
foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário, ou viva de forma medíocre. Talvez até mediocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Estou até passei do horário, não sou muito de passar nesse primeiro culto, mas escute só. Tem 6 meses que eu estou tentando, um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher, dividindo um carro com ela. Eu vendi 2 carros para tentar comprar um. E quase 7 meses com essas questões da China, para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado essa semana, mas faltava 59 mil reais para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente, e eu falei com Deus: Senhor, não vou falar que não tem condições, mas falei: Deus. E essa semana, um camarada me deu uma oferta para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja, não é dinheiro. Não, gente. Se tivesse fracionado, a turma sabe, eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando, o senhor não me engana aqui não. Eu estou mostrando a você o que Deus é capaz de fazer. Com alguém que não tem vínculo nenhum, basicamente, comigo.